E ó, então, vamos que vamos. Nós estamos nessa última aula do ano, a gente vai falar um pouquinho, obviamente, sobre a ideia de Rosh Hashanah, um pouco com a paraxá dessa semana. Porque no discurso de Moshe Rabbeinu, que foi o último discurso de sua vida, que durou 36 dias, 36 dias, Ele Hadevarim, Ele Begimatria 36, o valor numérico da palavra Ele, assim começa o quinto livro da Torá, 36, os últimos 36 dias da vida de Moshe. Moshe Rabbeinu dá um belo discurso, um grande, e repreende o povo, a nova geração, filhos daqueles que saíram do Egito, que pereceram no deserto, agora essa nova geração. Então Moisés repete as falhas do passado e pede para eles ficarem atentos para não pecar no futuro. E nessa paraxá, o Moshe Rabbeinu, ele pela primeira vez na Torá, imagina, pela primeira vez na Torá, fala sobre a mitzvah de tshuvah. Veja, já tinha oferenda sobre, de pecados, isso já, ok, já falou bastante no Chumash Vaikra, mas essa palavra de voltar, retorno para Hashem, essa palavra de retorno, a gente só escuta esse assunto de retorno agora na paraxá dessa semana, que justo em Parashat Nitzavim, a Torá fala o seguinte, olha, que Moshe Rabbeinu está no discurso dele para o povo, fala, vocês têm uma bênção, vocês têm as maldições que eu coloquei diante de vocês. Aí a Torá fala o seguinte, Moshe Rabbeinu diz, Veshavta da Hashem Elokecha, vocês vão voltar para Hashem, Veshamata Bekoloi, vocês vão escutar a sua voz. E aí vem a Torá e fala, Veshav Hashem Elokecha Tchevutecha, Hashem vai voltar junto com você, Verichamcha, Moshe Rabbeinu fala para o povo, olha, eu sei que vocês vão voltar a falhar, eu sei que vocês vão voltar a pecar, etc., mas vocês vão voltar para Hashem, e Deus vai voltar com vocês, Deus vai aceitar, Deus vai ter Verichamcha, Deus vai ter piedade sobre você, você vai voltar, ele vai te juntar depois de todas as nações que ele tinha te espalhado lá, e você voltará, vocês vão voltar para a Hashem. Justo essa paraxá, querendo ou não, sempre paraxá Nitzavim é a paraxá que cai sempre antes de Rosh Hashanah. E aqui a gente vê o assunto de Tshuvah, e a gente sabe que a gente está no mês de Elul, que tem a ver com o assunto do retorno, para você voltar para Hashem, que é o assunto de Tshuvah. Ok, até isso tudo bem. A única coisa que eu quero abordar hoje com vocês... Opa! A única coisa que eu queria abordar aqui junto com vocês é o assunto de como que é feito esse assunto de tchuvá, porque aparentemente esse conceito chamado tchuvá não faz sentido nenhum. E deixa eu explicar para vocês o que não faz sentido nenhum. Mas para a gente entender isso, nós vamos estudar um trecho do final de Masechet Yomá, final do Tratado de Yomá. Vocês já vão entender, vamos ver essa passagem e vocês vão ver a pergunta que a gente vai fazer para a gente entender o que é isso. O Tratado de Yomá é um tratado que fala todo ele sobre Yom Kippurim, sobre o serviço de Yom Kippur, como é que era o serviço do sumo sacerdote Yom Kippur. Yomá significa o dia, né? E é o dia de Yom Kippur. Diz a Gemara no final, na página 86:2, a Gemara fala o seguinte, Amar Reish Lakish, disse o sábio Reish Lakish. Reish Lakish, ele chamava Rabi Shimon ben Lakish. Ele era um sábio assim muito forte, ele tinha sido gladiador na época dos romanos, e ele foi resgatado por Rabi Yohanan, que havia prometido para ele que se ele voltasse no caminho da Torá, quer dizer, ele era um bandido, chefe dos bandidos. Reish Lakish significa o chefe dos bandidos. E ele voltou Bitchuvá, ele voltou na condição que Rabi Yohanan ia dar a irmã para casar com ele. E realmente, de fato, Rabi Yohanan era muito bonito e a irmã dele era mais linda ainda. E Reish Lakish voltou de Tshuvah e casou e virou cunhado de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan era o gigante da época. E esse Reish Lakish, como é que ele é chamado? O nome dele era Shimon, que a gente falou. Ele disse o seguinte, grande é a Tshuvah, Gdolá a Tshuvah, ele fala na linguagem, grande é a Tshuvah, o retorno, Shesdonot na'asu lo kishgagot, que pecados propositais, se você faz Tshuvah, eles se tornam sem querer. Ele traz uma prova que está escrito no profeta Oseia falou o seguinte, volte, aliás, essa frase de Oshea é a haftará da semana que vem, para Shabbat Vayera, sempre Shabbat Shuvah, Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, é chamado Shabbat Shuvah. E nessa haftará de Parashat de Shabbat Shuvah, a gente começa com uma profecia de Oshea. E Oshea fala o seguinte, Shuva Israel ad Hashem Elokecha, quer dizer, voltem, povo de Israel, até Hashem,
Por que que kashal tavamoner, que vocês pecaram nos pecados? Quer dizer que Deus ele fala o seguinte: você pecou, mesmo que você pecou propositalmente, vocês vão voltar, porque na verdade vocês pecaram porque vocês falharam no seu pecado. Vocês falaram, foi uma falha. Quer dizer, veja, ele traz prova do versículo que até mesmo o pecado proposital, se a pessoa ela faz chuva, se ele faz chuva, se ele volta para Hashem, então Deus considera que foi simplesmente uma falha. Não foi, sabe, apesar que você fez de propósito, mas se você faz chuva, eu considero como se fosse sem querer. Aí diz é, a pergunta a Gemara final de Tratado de Yom, afinal de contas, o pecado foi feito proposital e você chama isso uma fatalidade? Daqui a gente aprende que a tshuva que a pessoa ela faz por conta de uma iniquidade, de um pecado proposital, aquilo, se ele fez tshuva, aquilo volta a ser para ele como se fosse algo sem querer. Pergunta a Gemara, é só isso que ele falou, Reish Lakish? É só isso que ele falou, que se a pessoa ela retorna para Deus, os pecados propositais se tornam como sem querer? Afinal de contas, ele falou muito mais. Sabe o que o Reish Lakish falou? O Reish Lakish ele falou o seguinte: grande é a tshuva. Sabe qual a grandiosidade da tshuva? Que os pecados que a pessoa fez de propósito, não somente que eles tornam-se sem querer, mas como que viram mérito para a pessoa. Vira mérito para a pessoa. Você faz tshuva, os pecados são creditados para você como ponto positivo. E como que o Reish Lakish ele fala uma coisa dessa? Da onde qual a prova? Ele prova. A prova dele é de Yehezkel, que está sendo o profeta Yehezkel, o Beshuv Rasha Melishato, quando vai voltar o perverso do seu pecado. O Gassam Mishpat Tzedakah, ele vai fazer então caridade, né? Alehem Yehye. Por causa deles, por causa desses, por causa dos pecados que você fez e você reverteu, depois fazendo coisas boas, então isso vai se tornar para você como mérito. Então, diz Agmará, como é que é? Quero saber o seguinte: os pecados propositais, então, viram sem querer, ou os pecados propositais viram crédito para a pessoa quando ela faz chuva? Pergunta o seguinte: quando você retorna para Deus, os seus pecados propositais, eles são amenizados e tornam-se sem querer? Ou, como afirmou de novo ele em outro lugar, que esses pecados eles viram mérito? Então, termina. O Talmud diz o seguinte: não é uma discussão aqui, depende qual o nível de chuva que você fez, qual tipo de arrependimento que você fez. Se você fez chuva, se você se arrependeu por Deus, para Deus, voltou para Deus com amor, então os teus pecados se tornam como créditos. Mas se você voltou para Deus por simples temor do castigo, então os pecados propositais se tornam sem querer. Até aqui essa passagem do Talmud. E a questão que a gente quer entender, porque a gente está abordando o assunto de Teshuvah, porque a Parashá fala sobre Teshuvah, essa Parashá de Nitzavim, que fala sobre o assunto de Teshuvah, que vocês vão voltar para Hashem, como que é cabível o assunto de Teshuvah, Bichlal, claro, claro. Não faz sentido nenhum o assunto de Teshuvah. O que é Teshuvah hoje em dia? Para pensar. Teshuvah e Yom Kippur. Você vai lá, bate no coração, você fala uma listinha de todos os seus pecados. E sabe o quê? Você tem a certeza que Deus perdoa. Come on. Come on. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Isso é cabível. Não é lógico, isso não é lógico, desculpa, isso aqui não funciona. Quer dizer o seguinte, eu roubei o outro, Deus, eu roubei, acabou, tá resolvido. Eu quando comi aqui puro, não fez você fez algo negativo, é uma ação. E você está me falando que palavras anulam uma ação? Sim, palavras anulam uma ação. Você vai ler tudo aquilo em Yom Kippur e pronto, está perdoado. Falou, isso não tem sentido nenhum, isso não é lógico, isso não é certo, isso não faz sentido nenhum. A verdade é que não faz sentido nenhum. E essa pergunta que a gente está abordando agora, entendeu, sobre o assunto, como que pode ser que palavras elas vão retificar? Primeira coisa a gente tem que saber, como que com palavras a gente já se retifica, já acha considerado de tchuvá. E depois, como que a tchuvá reverte um pecado proposital para sem querer e ainda mais como mérito para a pessoa. Sabe o que quer dizer mérito para a pessoa? Imagina, a pessoa ela foi julgada antes de Rosh Hashanah e tal prato numa balança, está na mesma balança. E agora, o que vai ser? Aí, de repente, vem um anjo e fala, calma aí, olha, tem esse cheeseburger que ele comeu, mas ele fez chuva. Então vai para o lado positivo e beleza, agora ele está certo. Como? O cheeseburger que ele fez, o pecado que ele fez, vai ser acreditado no lado positivo. Isto não faz sentido algum
nenhum, desculpa. E eu vou trazer prova para vocês de alguns livros diferentes. Como sempre, aqui em nossas aulas, a gente aborda outros livros. Tem um livro chamado Sefer HaIkarim. Sefer HaIkarim escreveu Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo, ele viveu no século XIV, 1380 a 1444, século XIV e século XV. Tá certo? Ele viveu em Castilha, na Espanha. E ele ficou famoso também porque teve em Sevilha, teve um grande debate, teve um grande pogrom naquela época, em 1391, e cristão com judeus, etc. E teve um debate, na verdade, estamos falando que ele era de Sevilha, quer dizer, ele era da Catalunha, como a gente diz, e teve um debate de Tortosa. Tortosa era uma cidade também, lá na Espanha, e teve um grande debate no ano de 1413 e 1414, que ele participou, esse grande sábio chamado Rabbi Yosef Elbo. Esse Rabbi Yosef Elbo, ele escreveu o Sefer HaIkarim, que significa o livro dos princípios, e na verdade, o que fala sobre esse livro? Fala sobre a fé judaica. Fala como é que é a fé judaica. E ele escreve o Sefer HaIkarim, ele falou o seguinte, eu vou ler a linguagem dele, eu vou traduzir para vocês. Ele escreve lá o seguinte, sobre o assunto da tchuvá, tem uma grande dúvida. Bom, na prática, depois que você fez um pecado, o que adianta você se arrepender falando com confissão? O que adianta? Será que uma pessoa que matou alguém, ou ela que profanou o Shabat, tá? Vai voltar a alma daquele que ele morreu com a confissão dele? Tá? O Shabat que ele profanou vai voltar a ser guardado, por acaso? Tá? Então não faz sentido nenhum. Parece um cara que destruiu uma casa, estou traduzindo o que ele falou, ele volta agora eu vou reconstruir a casa. Sabe como? Eu vou falar. Só vou falar, olha, agora eu vou falar que tá. Eu só vou falar para vocês que eu estou arrependido, etc. Pô, mas se destruiu, cara, aquilo não volta. A gente sabe que o passado não volta, e o passado mancha, a gente sabe disso. Então, sabe, não me parece ser real esse conceito de tchuvá que a gente está abordando aqui. Quer dizer, como que palavras, entendeu? De repente pode. Também teve um outro sábio chamado Maharam Ben Habib, Moshe Ben Habib. E ele escreveu um livro chamado Tosefet Yom Kippurim, tá certo? E ele escreve a mesma coisa, a mesma ideia que ele está dizendo assim. Como é que pode que um pecador, que de um pecador isso virar ainda mérito para a pessoa, né? Sabe, fica difícil. E também o Maharsha foi um famoso comentarista, tá? Que ele, na verdade, ele nasceu numa cidade chamada Casimir, que é uma cidade próxima da Cracóvia, na Polônia. Shmuel Eliezer Halevi Eichels. Esse era o nome dele, 1555, 1631. Essa foi o período que viveu Maharsha, um dos grandes comentaristas do Talmud. Então, ele fala o seguinte, pecados propositais se tornar como mérito para a pessoa, aparentemente isso aqui é muito estranho, porque o pecador está ganhando, pô. Então vamos pecar. Você tzadik, então vamos pecar, porque você faz chubá, você sai ganhando. E como é que você vai recompensar o pecador que fez de propósito? Tá certo? Então, tem a resposta que eles dão o seguinte, a resposta, se bem que não sacia ainda para nós, para a gente entender isso no âmago das coisas, do que está por trás dessa passagem de Reish Lakish. O que eles falam? Eles falam o seguinte, que depois que a pessoa ela pecou, então, na verdade, quando ela vai se arrepender, ela se arrepende de uma maneira tal, aonde se não fosse a falha que ele tinha cometido, então ele vai se arrepender mais do que uma pessoa que ela está no caminho certo, porque já que ela falhou, então ela vai retornar. Então a falha ajuda a pessoa a retornar de uma maneira mais forte. Ok, é uma explicação bonita que todos eles estão falando nessa mesma ideia, né? Porque uma vez que ele se conectou com uma coisa errada, então ele sofre por isso, então ele vai procurar reverter aquilo que ele falhou. Então isso é chamado tchuvá, então ele tá arrependido, então isso para Deus é suficiente, né? Agora, o que a gente tem que ver, tá bom, assim eles falaram, mas isso ainda não dá para entender porque aquilo vira como mérito. Também, por exemplo, tem uma história curiosa que nossos sábios eles contam, um exemplo que eles dão sobre um rei que ele tinha três potes de mel e ele tá um mel especial e ele tinha que fazer uma viagem e ele não sabia onde deixar. Se ele deixasse no palácio, ele estava com medo que pessoas iriam
aproveitar desse mel. Ele pegou 3 grandes amigos e deu para cada um deles um pote de mel. Cada um dos amigos guardou o pote de mel, passou o rei, voltou na viagem, então ele foi chamar os caras para poder trazer os potes de mel. O primeiro comeu tudo. Era muito bom, o mel real era muito bom, ele deixou vazio o balde, acabou com o pote de mel. O segundo nem abriu, guardou do jeito que estava, que o rei mandou, assim ele devolveu. O terceiro ficou faltando 200 gramas, ele foi lá, degustou, mas depois ele não pegou mais. E aí as 3 pessoas vieram se apresentando diante do rei, e aí o rei perguntaram para o rei, ele falou: Sua Majestade, qual dos 3 gostam mais de você? Então disse o rei, ele falou: olha só, sabe quem gosta mais de mim? Não foi aquele que não abriu, foi aquele que abriu e degustou e fechou. Essa pessoa é a pessoa que realmente mais me ama, porque se ele abriu e viu que é bom, e mesmo se ele se conteve e não falhar, esse cara é bom. O outro que não abriu, ele nem sabe o que é bom. E o outro que comeu o que é bom, ele pecou. Primeiro não tenho nem o que falar. Ele não deixou nada, ele falhou. Mas esse daqui que degustou e voltou, esse cara me ama mais. Esse cara me ama mais. Veja, o que está por trás dessa passagem de Reish Lakish, a gente tem que interpretar que todo o conceito da tshuva para nós vai explicar uma coisa diferente, pessoal. Quer dizer, vamos falar da maneira diferente. A tshuva, por que ela resolve? O que quer dizer fazer tshuva de verdade? A tshuva é uma interpretação nova do ocorrido. Presta atenção nisso. Olha que bonito isso, tá? É um ponto para reflexão, pessoal. Tshuva é uma interpretação nova do ocorrido. Você sabe o que aconteceu no passado. Você sabe que você falhou. E essas falhas te irritam porque como que eu fui chegar a falhar dessa maneira tão grave? O judeu, quando ele faz tshuva, ele se arrepende por ter falhado. Não, ele não se arrepende. Por exemplo, você pega uma pessoa um gentil, por exemplo, que ele se arrependeu que ele roubou. Não, se tivesse a oportunidade de novo de roubar, eu vou roubar. Eu tive, na verdade, até um caso desse, Deus os livre. Tinha um cara que ele veio me visitar, Patrício, inclusive, e ele falou o seguinte: olha, eu roubei, dei golpe nos caras para poder liberar container para lá e para cá, eu dei de tudo, fiz tudo. E eu vou te falar o que eu posso fazer, Rabino. Os caras dão mole, eu fui lá, tracei. Estou arrependido? Estou, mas se me aparecer mais um, eu vou voltar a fazer. Então, quer dizer, mostra que esse arrependimento não é um arrependimento verdadeiro. A gente, quando se arrepende, arrependimento significa interpretação. Tshuva vem na palavra parshanut. Parshanut, em hebraico, significa interpretação. Sabe o que é essa interpretação? Quando eu entendo que eu falhei, agora eu vou interpretar aquilo que eu falei de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu quero retificar aquilo que eu fiz. Então, eu vou começar a interpretar o ocorrido. O pecado é pecado, mas eu interpreto ele de uma maneira diferente. E quando você interpreta o teu pecado de uma maneira diferente, porque você quer voltar e você não se dá, porque isso é uma grande falha é da pessoa se deixar levar pela gravidade do pecado e pensar do castigo, quer voltar pelo castigo, e isso leva a pessoa que ela abandona simplesmente, ela nunca vai poder voltar para o Criador, porque ele acha que não tem chances. Vem a Parashá dessa semana e nos fala, olha, Deus vai ter piedade sobre você, porque Deus é um paizão mesmo de verdade. E ele acredita em você, ele acredita nas suas palavras. Se você fala que você não vai fazer, ele acredita, porque ele acredita que a tua tshuva é um retorno que você está interpretando a tua falha agora de uma maneira que você quer pegar no tranco, que você está chateado com aquilo que aconteceu, uma nova interpretação do fato ocorrido, para poder sair da lama. Você quer sair dessa situação, você está arrependido do ato cometido. Não é igual aquela pessoa que ela desfrutou, que ela comeu, entendeu? Aquele cheeseburger, ela falou assim, estava muito bom, faria de novo. Não, eu estou arrependido, como é que eu pude chegar nessa situação? Então, quando você reflete e você começa a pensar naquilo que ocorreu por conta da tentação, enfim, não importa qual seja o pecado, mas você interpreta para você mesmo de uma maneira diferente e você fala, eu não acredito como é que eu pude chegar lá, então isso é um sinal de retorno. E quando isto acontece no seu interior, que você interpreta dessa maneira,
que você acaba se sentindo culpado por conta da falha que você cometeu, que jamais você iria fazer um negócio desse em plena e sã consciência. Essa interpretação nova faz com que faz com que você pega muito mais no tranco, faz com que você fica muito mais empolgado para poder fazer aquilo que é certo. E isto garante, então, duas coisas. Primeiro, se você fez por temor, então aquela coisa que você fez de propósito, aquilo se torna sem querer. Mas se você faz por amor, quer dizer, você vai voltar no caminho por amor, não somente que isto não, deixa de ser proposital e torna-se sem querer, como até o fato ocorrido, já que aconteceu, e você pegou no tranco e fez justo o contrário, isso vai virar para você como um mérito. Sabe por quê? Porque não tinha como você chegar lá, não tem como a pessoa aprimorar sem falhar, não tem como o homem crescer sem falhar. Falha faz parte do processo do nosso crescimento. Tá? Quem não arrisca, não petisca, que a gente fala, a pessoa ela precisa se jogar, ela precisa tentar, etc. Se ela falhou, ela reergue. Se ela faz, ela interpreta qual foi a questão da falha dela. Ela aproveita exatamente da falha dele para poder aprimorar os seus atos. Não tem aprimoramento sem a pessoa ela cair. E as pessoas que caíram e falharam diversas vezes são elas que criam meios de como superar e de como mostram que elas conseguem superar e saem de uma situação que aparentemente fala não tem mais o que fazer, Deus não vai me perdoar. Não, não, Deus fala, não é verdade. Não é verdade. Simplesmente procura, interpreta, volta, aproveita da tua falha que você teve para poder pegar no tranco e voltar com mais gana. E é isso que acontece com essas pessoas que são Baal Teshuvah. É facilmente de você identificar um Baal Teshuvah que entra na sinagoga do religioso. Religioso que nunca pecou, filho de rabino, que está lá sempre constantemente e não conhece o pecado, ele vai rezar friamente. Você pega uma pessoa devota, de repente a reza dele é com mais fervorosa. Por que ele está rezando com mais fervor? Porque ele falhou. A falha proporciona a ele cumprir os preceitos de uma maneira muito mais forte, muito mais pesada. Ele tem o background da falha cometida que dá para ele ganho e vontade para poder voltar para o caminho. Isto é o conceito de Teshuvah que diz Reish Lakish no final do Tratado de Yomá. Sim, se você faz por amor, até mesmo todas as falhas, e olha que ele dizia com propriedade, porque Reish Lakish foi um bandidão, foi o chefe dos bandidos. E ele sabe que quando ele pegou no tranco, ele voltou com muito mais força, até mesmo do que o próprio Rabbi Yohanan, que era um tzadik de nascença, que era o cunhado dele, que a gente falou antes da aula, ele voltou assim de uma maneira extraordinária, ele estava falando com propriedade. Esse é o conceito da Teshuvah. Por isso essas palavras, sim, quando a gente pensa nelas, quando você está falando aquela listinha e você fala, como que eu pude fazer isso? Essas suas palavras lhe dão força para você sair e reverter, e ela vai te dar força para você realmente fazer muito mais coisas. Quero contar uma história, antes de terminar, uma história interessante para vocês, para ilustrar isso de uma maneira muito bacana, tá bom? Isso que a gente estava falando agora, o ponto que a gente está falando, obviamente, bem a hora. Tem um shliach, tá? E o doutor Ernesto vai lembrar disso aqui muito bem, mas escuta essa história que eu fiquei surpreso quando eu escutei essa história do jeito que aconteceu. Tem um shliach na Áustria, Viena, chama Rabino Yaakov Biderman. Rabbi Yaakov Biderman, ele na verdade é o diretor de uma escola universitária chamada Lauder Business School. Lauder Business School, que inclusive um campus onde estudou o filho do Dr. Ness, outras pessoas do Brasil também estudaram nesse local. E ele foi shliach do Rebbe nos anos 90, enfim, lá na Áustria, em Viena, onde se encontra lá. Como que ele é descendente de Hasidim de Lelov, a família Biderman é uma família de Hasidim de Lelov, e obviamente também tem conexão com o Chabad. Ele, no início, ele abriu um Heida, e uma escolinha para crianças judias, e começou a prosperar, começou a aumentar, ele precisava de mais espaço, só que ele não teve apoio do governo, ninguém queria dar para ele terreno, para ele aprimorar aquela escola. E justo naquela ocasião, chegou um grande filântropo chamado Ronald Lauder. Ronald Lauder é uma pessoa que, se você coloca hoje no Google quem ele é, ele tem 4,1 bilhão de dólares. É um cara assim, entre os 150 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Ele foi para Viena
por conta do governo dos Estados Unidos que tinha mandado ele para lá. E o Rabino Biderman Ele encontrou... Oi? foi embaixador dos Estados Unidos na Áustria. Na Áustria, exatamente, doutor. Você O falou governo muito... americano nomeou ele embaixador. Exatamente, ele foi embaixador dos Estados Unidos na Áustria. Muito bom, exatamente isso. Esse Ronald Lauder, o que ele fez? Então ele chegou lá, ele se tornou embaixador dos Estados Unidos na Áustria, em Viena. O rabino estava falando para ele que ele queria abrir, que etc. Ele falou o seguinte: olha, você vai procurar um lugar, eu vou pagar tudo. Eu vou pagar tudo. A única condição que eu quero é que você encontre um lugar no centro da cidade. Eu quero que todo mundo vai ver esse local, principalmente aqui, onde os nazistas passaram, os judeus sofreram. Eu quero abrir aqui uma escola no centro da cidade, que eu quero que todo mundo possa ver esse local. Tá bom? E aí o Biderman começou a procurar o terreno, ninguém queria, o governo não queria ajudar. Quando souberam que ele queria abrir uma escola, começaram a sair contra, e ficou complicado. O que ele fez? Ele contratou um grande engenheiro, um dos maiores lá, porque agora ele já tinha cacife para poder juntar e construir o prédio dele, né? Porque o cara falou que ia pagar, então ele pegou um dos maiores arquitetos, enfim, construtores lá de Viena, para poder achar um bom local. E aí eles que eles acharam? Eles acharam que tem um lugar, tinha um terreno enorme, que esse terreno era daquele Francisco José I lá da Áustria, era, enfim, chama Franz Josef I da Áustria. Ele andava, tinha um parque lá onde ele andava, e do lado tinha um terreno, e esse terreno era um terreno baldio, estava lá largado por muito tempo, e nunca ninguém construiu absolutamente nada lá. Aí o cara falou: olha, você quer um lugar melhor que esse? Imagina, do lado do parque do Franz Josef, quer dizer, no terreno que estava abandonado lá desde a época da Segunda Guerra Mundial. Por que estava abandonado lá desde a época da Segunda Guerra Mundial? Porque lá, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha crianças judias que foram internadas lá com problemas de pele, com doenças, etc. Os alemães, quando chegaram, queimaram os caras vivos lá. Queimaram aquele terreno e nunca mais foi construído aquele terreno, estava lá abandonado, etc. Então, o cara falou: olha, aqui seria um bom lugar, que ninguém está usando lá. Então ele começou a pedir licença, e o pessoal caiu muito em cima, falou que de jeito nenhum, imagina, os judeus vão entrar, vão ficar pisando no parque, vão estragar tudo de jeito nenhum, e não sei o que. E começou uma posição muito grande, e ele não sabia o que fazer. E ele lembrou, ele falou: por que eu não escrevo por Rebbe? Já era depois que o Rebbe já tinha deixado esse andar. Mas ele escreveu por Rebbe, ele decidiu escrever por Rebbe para pedir brachá. Passam 2 semanas, de repente ele recebe um telefonema de uma pessoa que queria muito visitar ele, e essa pessoa que queria visitar ele, que é uma pessoa que ela trabalhava contra... uma pessoa que lutava contra o antissemitismo, e ela queria visitar ele porque ficou escutando que tinha oposição para não deixar ele construir no local. Falou: eu quero vir te visitar com uma pessoa muito ilustre e muito importante. Quem era essa pessoa que foi visitar junto com esse que trabalhava com o antissemitismo? Ele era o autor do jornal mais conhecido na Áustria, que todos liam, chamado Kronenzeitung, o jornal que todo mundo lia. Ele se chamava Hans Dichand. Ele era de 1921, ele faleceu em 2010. Mas na época, esse jornalista veio visitar, e ele chegou e falou o seguinte: olha, Rabino, eu estou aqui, eu queria retificar uma falha do passado que aconteceu comigo, porque, deixa eu te explicar, quando os nazistas chegaram, eu escrevi muito contra, sabe, é um goi, claro, né? Se chama-se Hans Dichand. Falou, eu era autor do jornal, e eu comecei a escrever, falar muito: olha, que esses judeus são isso e tudo, porque era onda, tudo. Então, eu estou muito arrependido daquilo que aconteceu no passado. Eu estou mais para lá do que para cá, não sei quanto tempo eu vou viver. Eu queria retificar, pelo menos amenizar coisas que eu fiz no passado. Então, eu queria saber o que você me aconselha, o que eu posso fazer. O rabino, em primeira instância, ele esqueceu de si mesmo. Ele falou que você não vai ajudar Israel, agora está no monte Intifada, Israel, talvez você pode publicar pró-Israel, etc.
Aí ele falou, bom, ficou nessa conversa, ele falou, pense em alguma coisa e fala comigo. Depois passou, ele falou, caramba, o cara está na minha mão. O cara está vindo aqui, eu estou com um problema com o governo daqui. Aí ele chegou e falou o seguinte, é isso, a resposta do Rebbe é isso. Ele chegou e falou para esse cara, falou o seguinte, olha, você quer retificar o teu passado? Escreva agora, entendeu? Começa a escrever nos artigos como seria importante para os judeus estar aqui, escrever aqui, lá. Começa a publicar coisas boas sobre a gente para que o governo possa liberar a gente adquirir o terreno e construir, então, esse lado. E assim, realmente esse cara começou a escrever. Uma semana falou, olha, os judeus é importante, que eles estudam aqui, é importante, que eles estudam aqui. E tinha um impacto muito grande, né? O cara que é jornalista, um jornal mais lido, enfim, na Áustria, era esse jornal chamado Kronenzeitung. E o cara começou a escrever, não passou 2 semanas, o cara da prefeitura lá, quando chegou ali para eles, escuta, vocês nunca mais ligaram, vocês não estão mais interessados para brigar, para poder levar o terreno? Nós justo estamos achando que acho que é bom, é bom vocês comprarem lá, que seria interessante para vocês montarem lá, etc. Tá lá. E hoje a gente sabe que tem lá um campus, tem esse Lauder Business School, que chegou a ser construído por conta de alguém que, entre aspas, fez chuvá, esse Hans, de Hans quis fazer chuvá, ele aproveitou o mesmo meio que ele gerou para poder destruir o povo, no mesmo meio. Antes de morrer, o que ele fez? Ele aproveitou do mesmo meio para poder retificar aquilo do passado. Então, as falhas que ele cometeu, se ele não tivesse remorso, ele não ia vir, essa escola não surgiria. Eu não estou falando que ele não sabe, mas eu estou te falando que longe de ser, sabe? Mas o que ele fez foi o remorso dele dos pecados, que de repente viraram os ruiot, viraram méritos para ele por conta disso, acabou levando à construção de uma entidade, enfim, que começou a estudar. E é isso que o Rebbe fala para nós. Tchuvá, pessoal, só para concluir, nas cartas do Rebbe, ele falou o seguinte, tchuvá, você não tem que ficar chateado com o pecado que você cometeu, um pecado, uma falha, interpreta ele de uma maneira diferente, aproveita da energia dele para poder reverter a situação e voltar com muito mais gana, porque aí sim todas as tuas falhas elas são viradas para o bem. Por isso, pessoas que perguntaram para o Rebbe diversas vezes, várias falhas que somente para um Rebbe a gente tem coragem de falar que a gente cometeu e pedindo retificação, o Rebbe em todos os meios falava, aproveita da falha que você cometeu e faça dela ser o resultado. Por exemplo, pessoas que não tiveram pureza familiar ao erguer família, então a Rebbe fala, estuda a pureza familiar, convença outras pessoas a assim fazer, aproveita da tua própria falha que você está arrependido e reverte ela, e pega a energia dela, faça ela virar mérito para você, mostra que você está arrependido de uma coisa que você fez, isso é tchuvá, e você vai aproveitar daquela energia para fazer o bem vezes mais. É isso que Reish Lakish está falando. Só um cara como Reish Lakish, sábio, cara, só um grande sábio como Reish Lakish, Baal Teshuvah, é capaz de dizer isso. Sim, sim, as falhas cometidas são elas que nos dá gana para a gente reverter e fazer o bem vezes mais. Falhamos e falhamos, ok, faz parte do processo do crescimento, mas agora eu aproveito da energia causada e reverto e canalizo ela para o lado certo. Isto significa a verdadeira tchuvá que se espera, que está descrito aí na Parashá, e Deus perdoa. Então é correto sim, que aquela listinha que a gente fala aqui, surta o efeito que a gente espera. Eu só vou concluir com uma ideia, talvez seja isso que está escrito nos livros, que a gente fala para Hashem, Kotveinu besefer zechuyot. Deus nos escreve nos livros dos merecedores. Nós vamos falar no Avim Maquina. Aí pergunta, come on. Imagina que cara de pau. Você sabe que você não merece porcaria nenhuma. Você sabe que você é um bandido, que você pecou. E você fala, Deus me escreve nos livros dos meritórios, daqueles das pessoas que eles têm méritos. Como é que você pode falar um negócio desse? Mas, na verdade, o que a gente está pedindo para Hashem, nos dê força e poder para a gente reverter os nossos pecados cometidos propositalmente, para que Ele nos leva para o livro dos méritos. É isso que a gente pede no Shema, porque esse é o âmago da verdadeira tchuvá. É isso aí, pessoal. Eu acho que é por aí.